Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Estamos novamente aqui, com a graça de Deus, com a permissão do Cristo e de amigos espirituais, para levarmos a efeito mais um aprendizado. Então vamos entrar em oração, agradecidos ao Pai pela vida que nos oferece, agradecidos a Jesus pela luz semeada ao longo de nossa caminhada, agradecer aos Espíritos, protetores, tutores, e abrir o coração em oração. Que Deus, o grande arquiteto, o único arquiteto, de todo o universo, de todas as vidas, de todos os tempos, nos permita elevarmos o pensamento e expressarmos o que se nos vai no coração. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa-nos, Pai, as nossas dívidas, em medidas iguais a que perdoarmos as dívidas do próximo. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória por todos sempre. Que assim seja. Assim, então, estamos nós prontos. Boa noite, Mauro. Boa noite, Vanessa, minha filha, Silvana, minha esposa, para iniciarmos o nosso trabalho de hoje, o nosso aprendizado, na verdade, né? E o título de hoje é: ao contrário do que se pensa, o suicida não se evade de si mesmo. Ou seja, não foge da situação que ele mesmo criou. Independente do método que ele achou para fugir da vida, ele continua na vida e agregado ainda ao corpo que ele macerou. Né? E isso não é castigo, é a condição existencial. O Pai nos dá a vida, os nossos pais humanos, terrenos, né, oferecem-nos o corpo, oferecem-nos o sacrifício das suas próprias vidas, porque ser pai e mãe é, na verdade, anular-se em si mesmo para que os filhotinhos floresçam, cresçam e amanhã ofereçam a vida aos seus próprios frutos. Né? E então, como a gente dizia, independente do método que a criatura utilizou, né, revelando a sua maior ou menor fraqueza, né, o que acontece? O nosso amigo Manuel Filomeno de Miranda nos diz assim: passam-se as horas e alteram-se as circunstâncias, gerando novos acontecimentos que mudam a paisagem emocional, física, social, econômica e moral do homem. A partir desse momento em que ele decidiu, né, voltar ao mundo espiritual, inconsciente, né, inconsciente como é que eu digo para vocês, dos efeitos, das consequências que ele se envolveria com esse ato. Né? Porque aqui na Terra, veja bem, o que é que nós temos que fazer? Para que nós viemos aqui?
sabe? Lutar por vencer as vicissitudes, por vencer as próprias deficiências, por vencer a sua própria ignorância. Então, independente das ocorrências, independente do que se nos envolve no dia a dia, né? Essa é a nossa tarefa. Né? Então, desde que a própria injunção, continuando com o Manuel aqui, biológica, é uma constante faina em que nascimento, morte, transformação, ressurgimento se dão por automatismos na maquinaria fisiológica, ensinando a consciência a técnica do esforço para a preservação da vida. Então, o que o amigo espiritual está nos dizendo? Que quando papai e mamãe mantiveram uma relação sexual, que esperma encontra o óvulo, né? Desde esse momento, esses mecanismos esses automatismos que o amigo espiritual cita, começa a trabalhar para manter essa vida. Então, se nós pararmos para pensar, desde a condição do feto, a formação do corpo, que começa pelo surgimento do cérebro. Olha a inteligência divina, né? Porque o cérebro é que vai comandar os passos seguintes dessa transformação que aconteceu lá na fecundação, né? Até a formação do corpo. Isso tudo é automatismo na maquinaria fisiológica, ensinando para todos nós, ensinando para nós a consciência, a técnica do esforço de preservação da vida. Então, e todos nós passamos por esse processo. Boa noite, Daniela, minha filha, tudo bem? Rosângela Aparecida Ferreira, minha amiga, faz tempo que a gente não se vê. Bebeco, meu querido, tudo certo? Então, veja bem, o pretenso, olha como é que ele coloca as coisas, o pretenso suicida que consumou a trágica fuga da responsabilidade, porque é uma fuga da responsabilidade, por fim, a vida do seu corpo, é fugir à responsabilidade existencial, a responsabilidade espiritual de ser. O Pai se nos cria simples e ignorante. E nós vamos caminhando através da pluralidade das existências até chegarmos no século XXI. Né? Se nós pararmos para pensar que Jesus, quando aqui esteve, o planeta Terra era um planeta primitivo, onde a humanidade não tinha noção de responsabilidade espiritual. Então, o tipo de morte não lhes importava. Então, assassinar uma pessoa, morrer, suicidar, era uma condição quase que sine qua non, sabe? Quase que normal no mundo primitivo. Mas a partir de um momento que Jesus chega e declara aquela palavra sensacional: ama a teu próximo como a si mesmo. Aí está o divisor de água espiritual da evolução humana. É por isso que toda a elite, é por isso que toda a estrutura política, religiosa se voltou contra Jesus, porque amar ao próximo tem N implicações. Para mim amar o meu próximo, eu tenho que dividir os recursos que eu tenho, dividir a inteligência, dividir o conhecimento, oferecer ao meu próximo tudo aquilo que eu tenho de melhor. Na escala da evolução, tem sempre alguém à nossa frente, tem sempre alguém atrás de nós. Então, aquilo que nós damos, nós recebemos de outro que está mais avançado. Esse é o caminho da solidariedade. Entende? Então,
Quando a gente, por qualquer motivo que for, nos acovardarmos diante das provas e expiações, entendemos que a nossa vida não tem sentido, o que não é verdade de maneira nenhuma, né? E colocarmos fim a essa vida, né? Nós estamos fugindo à responsabilidade de viver, né? Eunice Pereira, boa noite, tudo bem contigo? Então ele coloca aqui, repetindo, o pretenso suicida, que consumou a trágica fuga da responsabilidade, jamais se libera, como é natural, dos resultados nefários ou nefastos do seu gesto. Sempre tresloucado, por ferir, na agressão furiosa, o mecanismo do instinto de conservação da vida, que governa a existência animal e que o homem possui como fator para a sua preservação. Então, enquanto espírito encarnado, esse instinto de preservação é o farol, é o alerta, né? É um mecanismo que nós utilizamos até inconscientemente para preservar a nossa vida. E se decidimos colocar colocar fim à nossa vida, o que estamos fazendo? Estamos destruindo esse mecanismo de instinto de conservação. Só que a consequência disso é simplesmente, vamos dizer assim, fantástica. A consequência negativa disso. Porque pensemos aqui, como dizia o pessoal que eu li antigamente, vamos raciocinar em bloco, né? A criatura pôs fim à vida do corpo. Esse corpo não vai ter mais nenhuma utilidade para ela. Mas todo o processo de força, todo o instinto, toda a força gerada nesse corpo para facilitar a vida do indivíduo, como que se recolhe. Porque ele não vai usar mais, né? Em termos de corpo. Né? E aí, independente, como eu já disse, independente do processo utilizado, né? Ele vai ficar preso a esse corpo. É claro que nós sempre vamos considerar e sempre vamos repetir isso. A misericórdia de Deus vai procurar de alguma forma, através dos socorristas espirituais, dos espíritos socorristas, ajudar, amparar, proteger até. Porque se nós ganharmos consciência da vida no mundo espiritual e não entrarmos nesse mundo com a dignidade, com a lucidez, né? Obedecendo aos instintos naturais, obedecendo aos mecanismos da vida, e saímos aliás, entramos nessa vida espiritual pelas portas do suicídio, nós estaremos totalmente desamparados, né? Porque o que aconteceu? A gente diminuiu a força do instinto de conservação. E como se preservar no mundo espiritual? No mundo que nós não lembramos mais. A grande questão é essa. Nós não lembramos mais, nós vivemos aqui. Nós viemos, estamos, por exemplo, com 20 anos, com 30 anos, e colocamos fim à vida. Aquele processo que deveria ser natural, de entrar no mundo espiritual e ir, ao longo dos dias, ao longo do tempo, recobrando a consciência espiritual, a lucidez espiritual, também foi detido, foi interrompido. Porque perdemos o direito a isso. Essa é a grande verdade. Por isso que o suicida,
não consegue escapar aos efeitos que ele provocou no seu próprio corpo. Ele vai continuar sentindo a vida, ele vai continuar sentindo a vida, mas não vai conseguir entender a morte. Porque ele procurou a morte, mas continua vivo. Parece uma contradição, um efeito contrário, mas essa é a realidade de que, infelizmente, o nosso irmão que pratica esse suicídio, ele vai se encontrar. Então, vejamos aqui o nosso irmão Manuel Filomeno. Orgulhoso ou pusilânime, o pusilânime é um covarde, orgulhoso ou covarde, irresponsável ou não, o suicida não se evade de si mesmo. Não consegue fugir de si. Porque ele provocou um efeito, e todos os efeitos da morte, naquele momento, a morte do corpo, se voltam para ele. E ele não consegue sair de tudo que vai acontecer ali. Então, aquela dor, ele suicidou porque não conseguia dominar a dor. Ele suicidou porque estava num processo de depressão profunda, contundente. Isso vai continuar. E agora, com a morte, isso, como é que se diz? Aumenta. Sabe? Então, vejamos aqui, continuando aqui. Orgulhoso ou pusilânime, irresponsável ou não, o suicida não se evade, não foge de si mesmo, da sua consciência. Torna-se, aliás, o seu próprio algoz, cujas penas o gesto lhe impõe e que resgatará em injunções 1000 vezes mais afligentes do que na forma em que ora se apresenta. Então vejamos bem aqui. Isso não é uma forma de castigo. Isso é consequência do ato impensado. Nós temos que pensar, entender exatamente isso. Que Deus não castiga. Mas é mais ou menos, em obras póstumas, o Kardec faz algumas reflexões sobre o medo. E ele diz que se nós não tivéssemos medo, se o medo não funcionasse para nós como um mecanismo de defesa, uma criança colocaria o dedinho na chama da vela e assistiria este dedo ser destruído. Pensemos nisso. Isso é apenas o medo. E nós temos uma série de outros sentimentos e posturas, né? Exatamente para nos ajudar a equilibrar. Mas se usarmos de maneira errada, nós corremos o risco de complicarmos a nossa situação. Entende? Então, aquela burla, né? Aquele engodo, criatura, eu vou morrer porque eu acabo com a dor. Eu vou morrer porque eu não preciso mais pagar aquela dívida. Eu vou morrer porque assim eu me livro disso ou daquilo. Isso é simplesmente uma burla psicológica sem sentido, sem substância, vamos dizer assim, moral nenhuma, sem estrutura moral nenhuma, em que a criatura se engana. E aí se permite, através de supostos meios indolores, para sofrer a desencarnação. Porque muitos suicidas, eles pensam exatamente, irmão, se eu suicidar através de arma branca, vai doer. O tiro vai doer. Então ele começa a procurar
uma forma menos dolorida. Só que ele não raciocina sobre a dor espiritual, das consequências, essa dor que virá dessas consequências, de tirar a própria vida. Se ele raciocinasse, ele recuaria. Entendemos isso? A burla, repetindo aqui, a burla, através de supostos meios indolores para sofrer a desencarnação. Hiberna-o por algum tempo em espírito, até o momento em que desperta mais vilipendiado e agônico, vivo, estuante de vitalidade, padecendo as camateladas que a superlativa imprudência provocou. Ou seja, por algum tempo, a criatura meio que busca uma inconsciência. Ela sabe, porque todos nós sabemos disso, né? Que só Deus, a vida pertence a Deus e só Ele tem esse direito de interromper a nossa vida, né? E quando Ele interrompe, Ele tem um motivo muito forte, muito, como se diz, um motivo que vai nos trazer consequências positivas. Boa noite, Alcione. Boa noite, Edna, tudo bem? Como é que está a sua vitória aí? Então, o Pai não castiga. Mas, como diz o próprio Evangelho, Deus não quer acabar com a raça humana. Pelo contrário, Ele quer que ela evolua. Agora, praticando suicídio, nós vamos, como se diz, atrasar essa evolução, né? Então, a criatura pensa da melhor maneira, da maneira menos dolorosa, e aplica. Pois fim a vida do corpo. Mas é a depressão, a covardia, como se diz, o orgulho, todos os sentimentos que ele carrega consigo vão continuar com ele. Porque ele não se esforçou em diminuir os efeitos do orgulho, diminuir os efeitos do egoísmo. Ele pensou em si. O suicida, geralmente, ele não pensa na sua família, nos seus pais. Há famílias até que se sentem culpadas, chegam a sentir até, como se diz, que são assassinos, o que não é verdade. Mas o sentimento, o impacto que o suicídio causa numa família é simplesmente contundente. Então, a criatura pensou em si, executou, agora vai sofrer as consequências desse ato, né? Por isso que é uma burla. Não adianta fugir da vida através da morte, porque você vai encontrar todos os sofrimentos que tinha alterados, como é que eu digo assim, meu Deus do céu, aumentados. A sua dor pela depressão aumenta. Sabe? A sua covardia diante das ocorrências da vida vão me matar porque eu não consigo resolver isso. E acha que a morte vai trazer solução. E tudo isso aumenta, né? É por isso que o suicídio é uma burla, é uma ilusão, né? Agora, quem de nós, qual criatura que tem um superpoder qualquer, né? Um superpoder universal, eterno, né? Grandioso, para ludibriar a consciência cósmica, em que todos nós estamos mergulhados. Nós já ouvimos expressões assim: o Cristo conhece cada um de nós
pelo nosso nome. Ah, mas Ademar, você reencarnou, agora você é Ademar. Quem era você antes? Que nome que você tinha? Para Jesus não importa a sucessão de nomes. Ele sabe que eu agora sou Ademar. E sabe o meu nome anterior, que eu não sei. Aí já começa a medir a minha incapacidade, né? Mas, e Deus? O que é que Deus sabe a nosso respeito? Porque nós sabemos que temos algumas coisas que nós não podemos fugir. A consciência, como é que se diz? Deus e a morte. Quem consegue fugir disso? Não tem como. Por isso o suicídio é um ludíbrio, é uma ilusão. Né? E, por outro lado, como enganar a consciência cósmica. É mais ou menos assim. O meu nível de ignorância é tão grande que quando eu entrar num ambiente onde só tenho pessoas que conhecem a justiça, que conhecem a ética, que conhecem a moral, e vivem falando sobre isso, o que acontece comigo, psicologicamente? Eu vou me sentir pequeno diante de um juiz. Quando eu era mais novo, eu até achava engraçado, falei, como é que uma pessoa consegue isso? Ela está muito bem numa roda de iguais, na companhia de iguais, conversando com todo mundo. Aí chega um advogado, a pessoa fica desse tamanho assim. Chega um médico, ela não sabe nem como se expressar. E olha, o médico só estudou medicina. O advogado só estudou as leis. Então, imaginemos dentro da consciência cósmica. Como é que nós vamos nos sentir ali? Eu me suicidei. E agora, até eu reequilibrar tudo, até, vamos dizer assim, eu voltar ao normal, até eu pagar isso, né? Pagar no sentido de colocar as coisas nos seus devidos lugares. E vai levar algum tempo. Agora, eu sei que o meu protetor espiritual provavelmente vai estar entristecido. Fala, caramba, Neymar, por que você tomou uma atitude dessa? Não era necessário isso. Eu me lembro no livro, e acho que já comentei isso aqui, um dos personagens que foi à falência do seu comércio, né, suicidou pelas injunções, acostumou a família inteira a ter isso, a ter aquilo, de repente não tem mais nada. E as cobranças, ele suicidou. Quando ele tomou consciência, depois de todos, vamos dizer assim, de todos os atropelos, as consequências desse suicídio no mundo espiritual, em que ele é recolhido para um hospital, que vai se reorganizando de novo, ele descobre que 2 dias depois do seu suicídio, a solução para aquela falência ia chegar. É uma das consequências que o suicídio pode nos trazer, né? É por isso que nós temos que pensar. O espírita está abrindo a sua mente, a sua consciência para essa consciência cósmica, que se expressa na harmonia do universo. E vige, ou seja, atua constante na consciência humana. Mas por aqui a gente ainda prefere, aliás, tem muita gente, né, que ainda prefere acreditar em horóscopo, né? Sem saber quem é que mora em Marte, sem saber quem é que mora em Mercúrio, sabe? E para nos influenciar. Então, essas preferências que o desconhecimento, que até a
a nossa ignorância não nos permite compreender, nos leva a buscar essas evasivas, né? Deixa eu cumprimentar a Edna aqui. Tudo bem, Edna? Que beleza, hein? Graças a Deus, né? E a filharada, como é que está? De vez em quando eu vejo fotos dos seus filhos no Facebook. E continuam bonitos, né? Então, é necessário que todos nós, aquele usa aquela expressão generalizada, né? Todo homem assuma as responsabilidades da vida. Instrua-se nas leis que regem a existência. Aprimorando-se, reunindo valores, procurando dispor dos momentos desafios, a fim de superá-los e reorganizar-se para os futuros cometimentos, até o instante que se encerre o ciclo biológico. Mas como é que é isso, Neymar? Voltemos a Jesus. Jesus é o exemplo maior, o exemplo vivo que está na nossa consciência, né? Quando ele diz aos discípulos, ele diz aos Iscariote, vá lá e faça o que você tem que fazer. Ele diz ao Pedro, Pedro, você vai me negar 3 vezes. E tudo isso acontece. Mas Jesus tinha. Jesus tem a consciência cósmica, né? Na sua percepção, no seu entendimento, na sua intuição. Então ele sabia o que ia acontecer. E nós temos que procurar esse tipo de desenvolvimento, porque nós somos espíritas, estamos abrindo, né, a nossa consciência a novos entendimentos. Hoje eu estive numa livraria, aqui no Shopping Itaquera, eu e a Cristina, e perguntei se tinha livros espíritas. Aí a mocinha falou assim, nossa, não, só temos Zíbia Gasparetto. Zíbia Gasparetto escreveu romances. Agora, qual é a preferência do espírito? Kardec, Leon Denis, Gabriel Delane, Ernesto Bozano, e tantos. Aqui no Brasil nós temos Herculano Pires, Hermínio Correia de Miranda, Deolindo Amorim, entre outros, que vai nos abrir a mente para o entendimento maior da doutrina espírita. Agora, se ficarmos estudando ou lendo só romances, seremos os chamados espíritas de sofá, comendo pipoca e lendo o romance mais importante do momento. Então, isso não vai nos ajudar muito, não. Abre um pouquinho, abre. Mas a cortina que abriu fica sujeita aos ventos das nossas indecisões. As nossas indecisões com relação ao conhecimento. Então, quando a gente fica só nos estudos, o que acontece? Aliás, quando a gente fica só nos romances, o que acontece? A nossa visão sobre o mundo espiritual é diminuta. Mas a Zíbia contou isso, contou aquilo, né? Ivone do Amaral contou isso, contou aquilo, tá tudo bem. Contou, explicou, né? Devassando o Invisível, como é que chama o outro lá? Da mediunidade, que eu esqueci o nome do livro agora, meu Deus. É tipo os efeitos da mediunidade, recordações da mediunidade, né? Que mostram para nós essa realidade. Mas o Kardec, Leon Denis, Gabriel Delane, Ernesto Bozano, vai embasar cientificamente tudo isso, abrindo-nos a possibilidade de maior conhecimento, de firmeza nesse conhecimento, hein? Para entendermos o que é a consciência cósmica. Hoje, enquanto espírita, nós sabemos que realmente não conseguimos fugir
a consciência, a morte e Deus. Mas isso é pouco. É muito pouco. A Deus está em mim. Porque os Espíritos já disseram, porque muita gente já disse, mas o que é que eu faço com Deus quando eu discuto com alguém? Quando eu penso mal? Um dia que eu coloco Deus para que ele não perceba que eu estou desequilibrado, que eu estou pensando mal dos outros. Não é possível. E olha, Deus tem paciência com a minha imperfeição, né? Então, o suicida precisa também. Olha, está difícil. Meu irmão, vamos sentar, vamos conversar. Por que você não espera um pouco? Você sabe que você pode encontrar do outro lado. Você sabe quais as consequências que advirão desse ato. Por que você quer fugir? Você não tem apoio nenhum. Vamos à casa espírita, vamos conversar, vamos tomar passe, fazer tratamento, vamos assistir palestras, vamos procurar entender mais sobre a vida. E provavelmente você recua desse pensamento nefasto, né? Porque se você suicida, depois de todo o sofrimento que você vai encontrar pós-morte, você tem que se recuperar e voltar para cá, reencarnar. Que condições serão essas, né? Então, por isso que o Emmanuel nos diz aqui, todo homem é necessário que ele assuma as responsabilidades da vida. Instrua-se nas leis que regem a existência, aprimorando-se e reunindo valores que possa dispor no momento de desafio. O momento de desafio é quando você perde um emprego, é quando um filho seu desencarna, é quando a mamãe, o papai desencarna. São momentos de desafios. Aquela sensação de abandono, o papai desencarnou. A mamãe foi embora. É um momento de desafio, porque vem para a gente uma sensação de abandono. Eu me lembro quando eu entrei na urna funerária, chegando com o corpo da mamãe, da minha mãe, a primeira coisa que eu pensei, falei, caramba, agora eu estou literalmente órfão de pai e mãe. Porque papai havia desencarnado em 1954. Mamãe desencarnou agora em 2004. Falei, caramba. Então, é um desafio. A separação é um desafio. É um desafio que nós temos que colocar nas mãos da fé e não nas mãos de Deus, nas mãos do entendimento, nas mãos da claridade espírita, para que consigamos resolver isso ao longo do tempo. A mamãe viveu assim, viveu assado, ela sabia disso, sabia daquilo. Provavelmente ela vai estar bem no plano espiritual. Quando eu peguei uma psicografia do papai, a primeira, aliás, ele dizia para mim assim, filho, eu fiquei 3 anos em tratamento. Porque ele foi embora por infarto. Um infarto extremamente agressivo, aos 44 anos de idade. Por que esse infarto? Problemas de nervosismo, que ele não soube trabalhar isso. E foi embora cedo. Cedo, segundo a idade, né? Eu não posso afirmar que ele tinha que ir embora naquele momento. Não. Nós não sabemos o roteiro espiritual de ninguém, nem o nosso que dirá dos outros, né? Então, esses momentos de desafio, nós temos que ter força, nós temos que ter lucidez. E o Espiritismo nos traz essa lucidez. Então, é o Consolador. Nós vivemos dizendo isso, né?
O Espiritismo é o Consolador prometido. Mas faz tempo que ele deixou de ser prometido. Porque ele está conosco. A promessa feita pelo Cristo está em nossas mãos. Né? Então, nesses momentos de desafio, né, nós temos que buscar em nós, porque existe em nós, a força para superar esses momentos. E reorganizarmos psicologicamente, moralmente, através do conhecimento, para os cometimentos futuros. Até o momento em que encerra naturalmente o nosso ciclo biológico. Então, mas o que muitos de nós ficam fazendo aqui? Quer ganhar na loteria para resolver um monte de coisa. Quer isso, quer aquilo outro, que nunca chega. Porque dentro do roteiro espiritual está o que você precisa. Então, por exemplo, no seu roteiro espiritual está que você vai desenvolver determinado conhecimento escolar, que você vai desenvolver determinado conhecimento profissional, que você vai casar, que você vai ter filhos, mas as circunstâncias em que tudo isso acontece, ninguém conta para você. Você vai descobrir na prática. Você vai descobrir vivendo. É por isso que muita gente acha que tudo é difícil. Não é difícil, está no seu roteiro espiritual. O que o Emmanuel diz? Segue, trabalha e segue. Né? Então, o suicida estará liberado da matéria, mas mantido na vida. Olha, pensemos nisso. Ele suicidou, ele matou a vida do corpo, e ele se libera da matéria, porque ele não tem mais matéria, mas é mantido na vida. E enquanto essa vida não se reharmonizar, a dor e o sofrimento vai ser seus companheiros de jornada. Né? Então, veja aqui. Nas aparentes mortes sem dor, provocada pelos que desejam fugir ou esquecer, o sofrimento moral tem início quando se elabora o programa de evasão. Jamais se pode prever quando vai terminar. Então, eu quero suicidar, eu começo a pensar na melhor maneira de ir embora, na maneira menos dolorosa. Quando eu começo a pensar nisso, eu já estou abrindo o programa de sofrimento, o programa de dor para mim. Só que essa abertura é inconsciente, eu não sei exatamente como se diz, o que vai ser isso. Aliás, eu nem penso nisso, não tenho consciência disso. Só quando eu suicido realmente é que eu vou perceber isso. Entende? O que nós temos que perceber durante toda a nossa vida? Que a consciência humana é indestrutível. Por isso que nós não conseguimos fugir da inconsciência, da nossa consciência. Deus é infinitamente, como se diz, imortal, poderoso, bom. Quem consegue fugir disso? Então, sendo a consciência indestrutível, o suicídio de qualquer espécie é arrematada loucura. Um salto no desconhecido abismo da imprevisível e desesperação. Quem já leu alguma coisa sobre Ivone de Amaral vai lembrar-se, né, que no último suicídio dela, ela, como filha de Charles, que depois vem protegê-la espiritualmente, ela pula, mergulha, não sei se aquilo era um rio, se era um lago,
ela, junto com o pai, e obviamente desencarnou. E ela conta que ela ficou durante muito tempo vendo os peixes destruir seu corpo. É uma das consequências. Ela fez uma escolha, a escolha trouxe uma consequência, né? Então, veja bem, as consequências do suicídio, sob o ponto de vista espiritual e de diversas tradições religiosas, são vistas não como um castigo eterno, mas como resultados naturais de uma interrupção prematura da vida, que trazem consequências complexas para o espírito. Eu tinha que viver até os 80. Eu espero, já estou com 75, né? Aí eu interrompo. Então, eu interrompi a vida aos 50 anos. Faltam 30 para completar o meu roteiro espiritual. O que é que eu vou fazer com esses 30 anos? Onde esses 30 anos vão interferir, influenciar na minha vida, nas minhas dores, no meu sofrimento, porque ficou faltando. Né? Então, o Kardec, em Céu e Inferno, aponta algumas coisas para a gente, para que a gente possa entender. Desapontamento e frustração. O suicídio, o primeiro efeito que ele vai sentir é isso, ele vai ficar desapontado consigo, porque ele pôs fim à vida e a vida continua com ele. E vai ficar frustrado porque ele achou que não tinha vida depois da morte. Aí ele dá de cara com a vida. Então há desapontamento e frustração. A conexão com o corpo. Né? Em caso de morte violenta, o espírito pode permanecer ligado ao corpo físico por um tempo, sentindo até a decomposição ou o trauma do ato. Por quê? É como a gente colocou. Eu tinha que viver até os 80, eu interrompi a vida aos 50 anos. Eu tenho fluido vital para 30 anos de existência ainda. Que está o quê? Funcionando, vivo, atuante no meu perispírito. Né? Então, é por isso que nós vamos sentir, se suicidarmos, e eu não quero isso não, eu espero que nenhum de vocês, né, que nenhuma pessoa, ideal seria que nenhuma pessoa nem pensasse nisso, né? O que nós vamos sentir, a decomposição do nosso próprio corpo, em memória de um suicida, o Camilo Castelo Branco, eu já falei isso aqui algumas vezes, ele fica sapateando sobre o próprio túmulo, achando que alguém colocou lama dentro do seu quarto. E, na verdade, era o próprio sangue dele. Porque são sensações psicológicas mais contundentes. Qualquer pessoa que chegar lá no túmulo dele não vai ver nada disso. Mas ele, psicologicamente, está vendo, sentindo, até que ele fica com medo de uma turma que vem vindo lá pelos caminhos das noites, das mortes, ele fica com medo de sair correndo. Como se fosse possível fugir, né? Então vejamos bem, gente. A causa que levou ao suicídio, que vai causar um sofrimento emocional e mental. A desesperança, uma dor insuportável, que não desaparece, pode até se intensificar. Porque nós interrompemos, nós não sabemos quando é que a solução
espiritual vai chegar para nós. Nós não podemos medir isso. Às vezes a criatura fica desempregada, eu já passei por esses processos, né? Uma vez eu fiquei desempregado 8 meses. Mas vai buscar alguma coisa. Não fica parado olhando para o tempo. Porque ficou parado olhando para o tempo, imaginando coisas, nós estamos juntando bactérias, vermes espirituais na água do nosso destino. E não é necessário isso. Então, eu procurava um serviço aqui, eu estou ali, eu estou lá, eu tinha que me movimentar, até que chegou um novo emprego. Então, é assim que a gente tem que olhar esses momentos de desafio que nos diz o amigo Manuel Filomeno, olhar como realmente um desafio. O que é que eu tenho que fazer para vencer isso? Choro, desespero, desequilíbrio não me ajudam em nada. Né? Então, o suicídio é considerado um equívoco, pois a vida é imortal. A morte física não encerra as responsabilidades ou os problemas. Não tem como. Nós não sabemos, não dá para medir isso. Né? Uma vez uma entidade me disse que eu fiquei entristecido com algumas coisas por aqui e fui embora. Levei 300 anos para voltar. Mas ela sabe disso, a entidade. Eu não sei. Ela está me dando essa informação para que eu possa avaliar alguma coisa, até dos meus relacionamentos, né, por aqui. Mas observa que o Espírito sabe da minha vida nesses 300 anos. E sabe para que eu voltei agora. Né? Isso já faz algum tempo que ele me disse isso. Né? Então, a gente não consegue medir como é que vai ser a vida no mundo espiritual. É melhor trabalhar com o bem, trabalhar com harmonia, com educação, aprender a aceitar as injunções da vida, ao invés de revoltar, né? Porque nós temos aqui uma sentença, um paradigma. O suicídio é considerado um equívoco, pois a vida é imortal. E a morte física não encerra as responsabilidades e problemas. Né? E a compaixão divina. Embora seja considerado um erro grave, a doutrina espírita enfatiza que o espírito não é abandonado. Ele permanece sob a proteção divina, buscando auxílio espiritual. Porque o Pai não quer a nossa perdição. Ele quer que a gente evolua. Ele quer que amanhã a gente vá viver num ambiente que nós estaremos, se não frente a frente, mas bem próximo do Pai, de acordo com o nosso estado evolutivo. Então, não adianta suicidar fugindo dos problemas. Não adianta vir aqui, ficar o tempo todo sem trabalhar, sem aprender nada, sem buscar nada, até parasitando na vida dos outros, porque depois tem que repetir. E essa repetência de vida, de reencarnação, ela vai trazer consequências mais difíceis. Então é melhor que nós aprendamos isso aqui. A duração variável da vida, da atitude do suicídio, das nossas posições, das nossas decisões,
As consequências não são iguais para todos. Variam conforme a lucidez, o desespero e as circunstâncias de quem cometeu o ato. Então, muitas ocorrências de suicídio ocorrem em momentos de crise aguda, crise de dor, não sendo um desejo permanente de morrer, mas um desejo de acabar com uma dor intolerável. Tudo isso nós temos que colocar na balança, porque o amor ao próximo nos leva a enxergar isso. De maneira nenhuma podemos julgar ou condenar um suicida. Pelo contrário, eu me lembro, eu também já disse isso aqui, o Divaldo pegava jornais e todos os dias ia ver quem é que suicidou naquele dia. Puxava o nome e passava a fazer vibrações. É uma tarefa, é uma ajuda, é uma caridade, né? Então, é importante que a gente saiba disso, né? Para entender que o suicídio frequentemente está ligado a doenças mentais, como a depressão, por exemplo, que alteram a percepção da realidade, né? Mas é preciso que aqueles que estão em torno daquele que tende a suicidar, o auxílio médico, psicológico, o apoio familiar, são fundamentais e podem prevenir o retorno desses pensamentos, ou seja, podem, vamos dizer assim, coibir esses pensamentos de suicídio, na medida que a pessoa está em tratamento psicológico, tratamento espiritual, né? Mas pensemos nisso. O suicida não vai fugir do seu próprio ato. Não tem que pensar em suicidar para resolver isso ou aquilo, né? Porque vai trazer consequências. Mas nós vamos agradecer ao Cristo, agradecer aos amigos espirituais que nos ajudam e muito nessa jornada, né? E abrimos agora o coração em vibrações amoráveis, por todos os hospitais, as cadeias públicas, os nosocomios, as colônias de ancenianos. Vamos vibrar por todos os asilos, por todas as pessoas que foram colocadas nesses asilos por impossibilidade dos seus parentes, pais, irmãos, filhos, de acompanhar. Vamos vibrar pela nossa família, pelos nossos amigos, pelos nossos inimigos. Vamos vibrar por todos os necessitados que estão pelas ruas das grandes cidades, no mundo todo. Vamos vibrar pela direção espiritual do Núcleo de Estudos Espíritas Caibara Chico. E agradecer mais uma vez pela oportunidade, elevando o nosso pensamento em oração para encerrarmos o aprendizado de hoje. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa-nos, Pai, as nossas dívidas, em medidas iguais a que perdoarmos as dívidas do próximo. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória por todos sempre. Assim, Jesus, agradecendo a Deus, nós damos por encerrado o aprendizado dessa noite. Que assim seja.